Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Hoje é dia da nossa caixinha de perguntas, né? Sexta-feira, dia tradicional da caixinha. Você já sabe qual é o caminho. @Pautas e Táticas lá no Instagram. Fica atento aos stories. Normalmente às quintas-feiras eu deixo lá a caixinha. Venho responder para vocês nas sextas, salvo alguma exceção, né? Quando acontece alguma coisa assim, né, que foge do normal, como por exemplo, nós vamos ter data FIFA daqui a pouco. Se tiver jogo da seleção na sexta-feira, eu deixo a caixinha para quinta, né? Coloco a caixinha lá na quarta, na quinta eu respondo, na sexta a gente faz aqui o pós-jogo, beleza? A gente vai ter, inclusive falando em data FIFA, convocação da seleção na segunda-feira. Então, o vídeo de segunda vai ser sobre a convocação. A gente só vai fazer, obviamente, depois que ela acontecer. Então, na manhã de segunda não vai ter vídeo, beleza? Então já fiquem aí avisados, beleza? Vamos responder aqui as perguntas de vocês. Já vi aqui algumas delas, não vi todas. E vi que o Juliano, né, que sempre participa aqui, né, o Araújo Juliano 12, deixou perguntas lá no privado. Juliano, pô, você é macaco velho aqui, né, do canal, sabe muito bem qual é o caminho, deixa a pergunta dentro da caixinha, né, mas se eu lembrar, se eu não esquecer, no fim do vídeo, quando terminarem as perguntas aqui, eu vou lá no privado e leio, né, as suas perguntas e respondo aqui para você. Se por acaso eu esquecer, eu respondo você diretamente no privado. Ou se você quiser, se você preferir, eu já deixei uma mensagem para você no privado, você guarda essas perguntas e refaz na semana que vem, beleza? Vou começar aqui com as do Francisco Teixeira. Qual o emblema de camisa de futebol mais bonito que você viu até hoje? Cara, eu tenho dois escudos assim de futebol que eu gosto muito. O antigo escudo da CBF, tá? Antes de ter essa atualização, né, o que foi usado até a Copa de 2018, eu achava muito bonito. E eu gosto muito do escudo do Boca, tá? Eu acho ele muito bonito também. Eu não vou citar o do Botafogo, mas uma coisa que eu gosto no escudo do Botafogo é o fato dele não ter nada escrito. Assim como o da Portuguesa de São Paulo também, né? Não tem nada escrito e isso faz com que o escudo fique perfeitamente simétrico e tudo mais, e eu gosto, né, desse fato. Mas o da CBF antigo e o do Boca são os meus preferidos. Mais uma aqui do Francisco. Ouvi uma teoria sobre a bola Jabulani e os problemas de adaptação a ela. Confere? Bom, depende de quais problemas você está falando, né? Muita gente diz que ela era leve demais e por isso os jogadores tinham problemas em controlar a direção da bola em lançamentos, né, chutes de longa distância. Com a bola no chão, eu acho que não tinha nenhum problema não. Mas o problema, por exemplo, cobrança de falta. Ela fazia muita curva, né, os lançamentos não eram feitos com precisão, porque a bola leve demais, ela acaba subindo de mais ou de menos, de acordo com a força que você já está acostumado a aplicar na bola ao executar o fundamento. Já comecei a soluçar cedo hoje. Se você leu sobre isso, confere, tá? Mas eu não sei se foi exatamente isso que você leu, então você precisava trazer quais foram os problemas, né, que você ouviu dizer. A terceira aqui do Francisco, o Bodo Glimt começa a ser um sério caso de estudo? Não acho não, cara. Eu acho que é uma zebra, como quase todo torneio tem, né? Quase todo campeonato de mata-mata tem uma zebra. E o Bodo Glimt, ele já chegou muito longe ao eliminar a Inter de Milão, todo mundo esperava, a Inter de Milão classificava para as oitavas de final. E agora ela aplica um 3-0 dentro de casa contra o Sporting e, cara, eu já achava que o Bodo Glimt seria favorito contra o Sporting, tá? Depois de eliminar a Inter e mandar o primeiro jogo em casa, e ser um time que já via de uma fase de liga já, onde já tinha, por exemplo, vencido o Manchester City, né, chegando com o peito estufado aí nas oitavas de final, eu já achava que ela seria favorita assim contra o Sporting. Mas eu acho que tem um teto, né? Essa aventura europeia do Bodo Glimt. A gente sabe que não vai chegar numa semifinal, numa final, muito provavelmente. Né? Tem um teto daí até onde o Bodo Glimt pode chegar, mas por enquanto está sendo a zebra da vez, tá? E que bom, todo campeonato tem uma zebra, dessa vez está sendo o Bodo Glimt. Valeu, Francisco. André, quem faz melhor temporada? Arian Olise Gaúcho ou Lamine Yamal? Né? O André viu essa minha brincadeira, né? Quando eu postei, quando eu falei para ele no privado também, né, que o Olise era uma espécie de fusão do Ronaldinho com o Robin. Claro que eu estava só brincando.
né? O Robin, ele se assemelha muito ao Robin por ser canhoto, ponta direita, né? Ter muito bem essa batida para dentro, esse corte para dentro e o chute cruzado, assim como o Robin era a jogada característica dele. E eu também usei o Ronaldinho na história, até por conta do cabelo, né? Por ter essa semelhança estética, né? Com o cabelo, que nem é tão parecido assim, mas o fato de, né, usar aquele cabelo balançando assim e ser um cara de futebol arte. Mano, pra mim o Olise, ele tá jogando mais do que o Lamine Yamal, tá? É difícil alguém me convencer, né, do contrário em relação a isso. Mas o Lamine, sendo um moleque de 18, 19 anos, né, que surgiu já muito cedo, que tem um talento grande, e as pessoas esperam que ele vá ser um cara de um nível muito elevado, que ele vai continuar evoluindo até chegar numa idade de auge, de 26, 27, 28 anos, e ele não vai parar de evoluir desde tão cedo até chegar nessa idade, faz com que poucas pessoas tenham a coragem de afirmar que, porra, hoje o Olise joga mais do que o Lamine. Hoje o Olise é o melhor ponta-direita do mundo. O Lamine pode ser melhor que ele? Pode. Hoje não é. Hoje o Olise joga mais do que o Lamine, ponto. Essa é a minha opinião. E a temporada do Olise é um assombro muito melhor do que a do Lamine Yamal. Beleza? Mais uma aqui do André. Uma interpretação errada do público de futebol que te irrita. Cara, leitura de sistema tático. Né? As pessoas olharem só o rótulo, a posição, o que o jogador é e ignorar o que ele faz em campo. Tá, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático aqui. O Botafogo de 2024. Ele, desde o começo ali com o Arthur Jorge, ele jogava no 4-4-2 em duas linhas de 4, né? O Luiz Henrique aberto pela direita nessa segunda linha, o Savarino jogava aberto pela esquerda, tá? Na segunda linha de 4, e na frente Tiquinho Soares e Júnior Santos. Quando o Arthur Jorge assumiu o time, essa era a escalação, esse era o esquema tático, esses eram os 4 jogadores, tá? Se falava que era um 4-2-4 porque eram 4 atacantes, né? Savarino, Luiz Henrique, Júnior Santos e Tiquinho, sendo que Luiz Henrique e Savarino jogavam na segunda linha de 4, era 4-4-2, tá? Esse 4-4-2 nunca se desfez. Quando o Savarino vai servir a seleção venezuelana para a Copa América, o Tietê é escolhido para jogar ali, fazendo a mesma função, mesma posição, aberto pela esquerda na segunda linha de 4. Mas o Tietê é um volante. Então começa a falar que o Botafogo está jogando com 3 volantes no 4-3-3. Nunca foi assim. Se manteve o 4-4-2 de sempre. Acaba a Copa América, o Savarino volta, o Júnior Santos se lesiona, o Thiago Almada e o Igor Jesus são contratados, o time passa a jogar com Luiz Henrique aberto pela direita, na segunda linha de 4, Almada aberto pela esquerda, na segunda linha de 4, o Savarino e o Igor Jesus na dupla de ataque do 4-4-2. Começam a falar que é 4-2-3-1 com o Savarino jogando de meia, por trás do Igor, e o Almada e o Luiz Henrique abertos aqui na segunda, nessa linha de 3 por trás do centroavante. Nunca foi, sempre foi um 4-4-2. Essas interpretações preguiçosas de olhar o rótulo do jogador, de olhar a posição do jogador, e não olhar para o campo, não olhar taticamente, não analisar como é que o time está jogando, se tem alguma mudança tática realmente que acontece, isso me irrita, tá? E, cara, assim, não é todo mundo que é obrigado a saber, que se interessa por isso, que tem esse milindre de saber identificar e tal, mas então não reproduz a opinião errada, tá? Se você não tem essa preocupação, você não fala o que você não sabe, beleza? Essa é a minha irritação, tá? Com essas interpretações erradas de futebol do público. Mais uma aqui do André. Você acha que hoje as pessoas perderam a sensibilidade e tiram conclusões sobre os jogadores apenas com base na principal característica, esquecendo todo o resto? É uma boa pergunta, cara. Mas assim, eu precisava de um exemplo, de uma especificidade para eu poder analisar isso. Você acha que as pessoas perderam a sensibilidade e tiraram conclusões sobre os jogadores apenas com base na principal característica, esquecendo todo o resto? Mano, assim, eu acho que as pessoas estão viciadas ao que é mais comum, tá? Na hora de analisar. Eu e o André, a gente tem um debate muito grande, por exemplo, quanto a se determinado jogador é ponta, é centroavante, é segundo atacante, sabe? Porque eu ainda tenho uma interpretação muito específica, né, de que alguns jogadores funcionam melhor em dupla de ataque.
Só que nos sistemas atuais, onde se jogam com 3 atacantes, né, 2 pontas e um centroavante, às vezes o cara não se encaixa nem como 9 nem como ponta. E se jogar em dupla ele melhora. Alguns até conseguem jogar ou de 9 ou de ponta, ou, né, em alguma dessas 2 posições, mas também melhora jogando como segundo atacante. O Endrick é um caso. Tá? O Endrick é um jogador que, na minha visão, melhora jogando como segundo atacante. Melhora jogando em dupla. Seja com um cara mais fixo ou um cara mais móvel ao lado. Mas ele também vai bem jogando como centroavante. Ele também vai bem jogando como ponta direita, por exemplo. Mas ele é um segundo atacante. Você vai ter o melhor Endrick jogando em dupla de ataque. Tá? O Richarlison é outro cara que funciona, né, dessa forma. Eu acho que são caras que eles trabalharam em dupla na sua formação, foram formados como segundos atacantes, mas quando chegaram no profissional tiveram que se adaptar nesses sistemas ali de 3 atacantes. Então isso é um erro, tanto das pessoas que assistem, analisam, mas também das pessoas que estão viciadas em encarar o que é mais normal, o que é mais natural hoje como a regra. E aí esquecem de pensar um pouco fora da caixinha e um pouco fora daquela plataforma ali que é a do feijão com arroz hoje, que normalmente é o 4-3-3, é o 4-2-3-1, são os mais comuns. Se você sair desses sistemas táticos hoje em dia, muita gente vai interpretar como está inventando, né, tá querendo ser pardal, tá querendo fazer algo diferente demais, tá querendo fugir do que é o normal ali do futebol de hoje em dia. E nem sempre é assim, tá? Eu acho que esse é um vício que está se tendo hoje, tanto na análise tática quanto nos próprios técnicos, tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta da forma mais adequada, mas acredito que tenha sido sobre isso que você quis saber a minha opinião, André, e eu tô respondendo para você, beleza? Eu falo demais, acabo ficando com sede cedo. Vocês devem perceber também que eu soluço muito, né? Até me incomodo com isso. Às vezes é um soluço atrás do outro. Tem mais uma pergunta aqui do Francisco, né? As do André entraram na frente. Se for possível, como complemento, és a favor da modernização dos emblemas? Eu acho que foi um complemento da primeira pergunta que caiu aqui, né? Que foi a do escudo. Ah, cara, depende. Tem alguns escudos que são bem feios, né? E são bem característicos ali de séculos muito anteriores e tal. Mas quando você passa muito tempo, já invadiu, né, um período mais moderno, né, e você continua usando aquele escudo antigo, ele precisa ser remodelado. Agora, quando ele já é uma tradição, né, todo mundo conhece, por exemplo, o escudo do Flamengo daquele jeito. Talvez, se o Flamengo fosse um clube europeu, ele já teria modernizado o escudo. Mas aqui no Brasil há uma resistência maior a esse tipo de coisa. Então o escudo do Flamengo permanece como está. Né, eles mudaram um pouquinho ali a sigla e tal, mas aquele formato daquele escudo, né, eles não mudaram. O que eles mudam é, na camisa eles usam só a sigla, né? Só as letras entrelaçadas, eles não usam o escudo em si. Talvez o escudo tivesse que ser modernizado, mas como há uma resistência muito grande da torcida, questão da tradição, tanto tempo que foi usado o mesmo escudo, porque se for parar para pensar, praticamente todo o time já mudou de escudo. Né, mas quando se usa uma versão que é usada atualmente durante, sei lá, 40, 50 anos, é muito difícil de mudar, tá? Porque já está muito atrelada ali a imagem daquele escudo ali com o que a torcida gosta. E aí uma mudança muito brusca, muito radical, às vezes desagrada, né? Os que são mais, como eu posso dizer, conservadores, vai. Acho que é isso. Agora sim, obrigado, Francisco. Agora as perguntas do Gabriel Baltazar. O que acha do Corinthians com contratações como Labiad e Lingard? Acho que está sendo criativo no mercado, né? Se não consegue contratar os grandes nomes em alta, vai contratar nomes que também fazem barulho no mercado, que também são midiáticos, que também, né, vão fazer o torcedor comprar camisa, né? Vai gerar uma mídia internacional, mas que estão em baixa, né? E isso vai custar menos do que custaria um nome em alta. Claro, vai custar um salário significativo, mas muitas vezes as contratações são feitas de graça, tá? E os caras em baixa tendem a valorizar no futebol daqui, caso eles realmente vão bem. Muitos falam que eles são amigos do Mbappé, olha, do Memphis Depay, né? E por isso estão sendo trazidos, por indicação do Depay. Eu acho que há uma consulta, sim,
mas a ideia inicial não parte do atleta, tá? Parte da diretoria. Que assim como chegou o nome do Memphis para trazer, teve a ideia de trazer o Memphis, também teve a ideia de trazer outros com o perfil Memphis. E aí, principalmente no caso do Lingard, isso se enquadra bem, tá? E como o Memphis foi um sucesso, por que não tentar repetir o feito? O Botafogo tentou isso, né? Com o Honda, depois de trazer o Seedorf, o Kalu veio no mesmo ano, né? Tentou-se, até chegou a vazar, né, do presidente do clube na época, né, o Montenegro. Não era nem presidente do clube, era presidente de um comitê ali, né, de que estava preparando uma transição para virar SAF. Ele foi presidente do Botafogo em anos anteriores, mas naquele momento ele era o presidente só desse grupo de transição, que era o Montenegro, e ele vazou um áudio dizendo que o Yaya Touré já estava fechado com o Botafogo, e não estava, né? A gente viu que não fechou. E outros nomes, né, também foram especulados, né? Até o nome do próprio Robin foi especulado no Botafogo nessa época, pra você ver a loucura que tava. E é muito nessa linha aí, mano, de tentar contratar jogadores que já não tem um mercado internacional muito grande, né, que já são bastante veteranos, né, que chegariam de graça, claro, com alto salário, fariam barulho no mercado, mas estão sendo contratados em baixa, né, para poder baratear o custo deles. Né? Se você não consegue trazer uma grande contratação do presente, você traz uma grande contratação do passado pro presente, né? Que aí faz barulho igual e tal, e a sua torcida vai se iludir, né? Alguns deles, e pode gerar ou não um sucesso esportivo em campo, tá? Não é sempre que acontece não, mas acontece com alguma frequência. Inclusive o Lingard, o Remo, né, tentou primeiro a contratação dele, né? Aí o Corinthians ouviu, opa, temos oportunidade aqui, né? O Remo tá indo atrás de um cara desse chip, nós somos o Corinthians, talvez a gente possa atravessar essa negociação e de fato atravessar e trouxer o cara. Mais uma aqui do Gabriel. Demissão do Crespo. Nova tendência será demitir técnicos sem justificativa? Cara, eu acho que a justificativa ela não foi tão bem aceita, pegou todo mundo de surpresa, né? O time estava indo bem, não estava o técnico não estava balançando no cargo, né? Não era assim uma questão de tempo, ele cair ou não, né? Mas houve um mal-estar depois daquela declaração dele que o São Paulo só vai fazer um campeonato para tentar chegar a 45 pontos, algo nessa linha, né, que ele falou. E aí a diretoria do São Paulo meio que se sentiu depreciada, cobrada em público, né, como se o Crespo estivesse dizendo, com o que a gente tem aqui, que não dá para melhorar, a nossa briga vai ser luta contra o rebaixamento e já tá bom demais. E, cara, num momento em que o São Paulo tá bem no campeonato, eu acho que ainda tá invicto ou perto disso, mas tá liderando, né? Era vice-líder até ontem, tava indo bem, enfim. Foi eliminado só na semifinal do Campeonato Paulista pro Palmeiras, com um escândalo de arbitragem. Eu acho que a realidade do São Paulo estava sendo até melhor do que a expectativa do início do ano. Tá? E eu acho que o Crespo foi vítima do próprio sucesso, entre aspas, desmentido pelas entrevistas dele. Ele quis tirar a pressão do time, tá? Para que não fosse refém exatamente do próprio sucesso, só que ele acabou, né, pagando com a língua. E talvez tenha acontecido outras discussões, outros entreveros ali nos bastidores que a gente não saiba, tá? Mas foi bem esquisita, assim, a demissão. Não sei se vai ser nova tendência, ser sem justificativa, porque no final das contas tudo tem justificativa, tá? Cabe a nós a gente achar que a justificativa foi convincente ou não. Nesse caso do São Paulo, eu acho que dá para entender o lado da diretoria do São Paulo, mas não dá para concordar, tá? Eu não concordo. Eu não faria esse movimento, beleza? É isso. Mais uma aqui do Gabriel. Derrota do City pro Real. A formação do City não ficou muito ofensiva e desequilibrada? Cara, é o jeito que o City vem jogando. Eu tô surpreso com tanta gente surpresa, né? Tratando isso aqui como se fosse o Guardiola pensando demais, o tal do overthinking, de novo, né? E fazendo o que ele não tá acostumado a fazer. E, cara, ele tem feito isso sempre na Premier League e tem dado certo. O City, inclusive, era favorito pelo que vem fazendo e pelo que o Real Madrid não vem fazendo. Pelo Real Madrid tá desfalcado, né, nesse jogo, e ele fez o que tem feito, né?
Bernardo Silva de segundo volante, ele tem feito isso, né? Pontas ali como meias, né, desse 4-2-2-2 que ele tem implementado. No caso foram Doku e Savinho. Talvez eu não esperasse o Savinho, talvez eu esperasse o Cherki como titular, mas beleza, tá dentro ali da linha do que ele vinha fazendo ultimamente. Semenyo e Haaland na frente, também dentro do que ele vinha fazendo. Então, assim, eu acho que o Real Madrid foi muito eficiente, né, nessa partida, né, contou com um primeiro tempo iluminado ali do Valverde. O City foi muito inoperante no segundo tempo, mas perdeu 2 chances claras, as duas com o O'Reilly, né? Uma logo no comecinho do segundo tempo, num escanteio que ele talvez tenha sido pego de surpresa, que a bola ia sobrar para ele, não faz o movimento de finalização, né? A bola só bate ali no joelho dele, na coxa, meio que na coxa e sai. E aquela que o Courtois estica o pé e consegue fazer um milagre, né? Que foi um erro ali de saída de bola, que ele poderia ter feito o gol e recolocado o City na eliminatória, né? Claro que não dá para duvidar, mas 3-0 fica muito difícil. Mas tô vendo muita gente colocando na conta do Guardiola como se o Real Madrid não tivesse mérito, né? E o Real Madrid fez um jogaço de bola, né? Fez um primeiro tempo muito eficiente, e aí o City não conseguiu encontrar soluções. Agora, não acho que o Guardiola tenha subestimado o Real Madrid, feito alguma coisa, né, muito diferente do que ele vem fazendo. Ele fez praticamente a mesma coisa, tá? É isso. Os mesmos padrões que pré-jogo estavam colocando o City como favorito pro confronto, ele reproduziu. A escalação não me pegou de surpresa em nada. Se a gente acha que contra o Real Madrid, no Bernabéu, o City deveria ir com uma proposta diferente, beleza, isso é outra história. Mas aí sim ele estaria pensando demais. Poderia dar certo se ele fizesse um estilo de jogo, né, uma forma de jogar diferente do que ele vinha fazendo, poderia dar certo sim, mas ele quis continuar reproduzindo o que vem dando certo, tá? Então, para mim, a crítica tá totalmente contrária à realidade. Ele não mudou para a partida e pagou por isso. Ele pagou por não ter mudado para essa partida. Eu acho que é bem diferente. Essa foi a última do Gabriel Baltazar. Obrigado, Gabriel. Agora o João Destro, 77. Liverpool e Barça seria a final dos sonhos da Champions passada, pela maneira ofensiva em que as equipes jogavam, sempre em linha alta e pressionando muito? Cara, é que o Liverpool saiu pro PSG, né? E talvez depois do primeiro jogo, em que o PSG finaliza mais de 20 vezes e sai derrotado, né? E o Liverpool estava vivendo um momento fantástico, foi campeão da Premier League com o pé nas costas. Eu acho que até aquele momento o Liverpool realmente era um dos grandes candidatos ali ao título, tá? Mas o PSG, que talvez tenha se encontrado, tenha dado o start na temporada naquela eliminatória, né, inclusive ganhando do Liverpool em Anfield e vencendo nos pênaltis, cara, o PSG realmente tinha um time muito forte. Claro que hoje é fácil de falar, né? E em algum momento a final dos sonhos seria PSG e Barcelona, tá? Eu acho que ficou mais próximo disso acontecer do que o Liverpool, que caiu até precocemente para o próprio PSG. O Liverpool, se eu não me engano, liderou a fase de liga, né? Mas inclusive o Salah estava vivendo um grande momento, era candidato à bola de ouro e tudo mais. Mas eu acho que o PSG num todo da temporada mostrou mais bola, tá, do que o Liverpool. E naquela reta final, quando ficaram os dois em semifinais distintas, o PSG avançou e o Barcelona ficou pelo caminho da Inter de Milão, eu acho que a gente estava mais próximo de ter a final das finais ali, né, de ter PSG e Barcelona, que era a final dos sonhos ali naquela temporada. Né, mas a Inter, que tinha um time mais equilibrado, defensivamente principalmente. Né, o Barcelona ele tinha um ataque muito bom, uma defesa bem deficitária, né, mas muita gente esperava que o Barcelona avançasse de fase naquela eliminatória. Não aconteceu, mas eu acho que seriam esses dois jogos aí, tá? Ou Barça-PSG ou Barça-Liverpool, mas eu tendo a, numa reta final de temporada, escolher Barça-PSG. É isso. A segunda aqui do João. O que transforma jogadores em lendas do futebol? É desempenhar bem e vencer em grandes competições? Ou apenas o talento fora de série já basta? Cara, como dizia Cruyff, né? Resultados sem conceitos são chatos e conceitos sem resultados são inúteis.
né? Eu acho que se você só vencer, mas não deixar sua marca, não te transforma em lenda. E se você praticar um futebol muito bonito, né, ter muito talento, mas não for vencedor, também não. Eu acho que tem grandes jogadores, né, que não são considerados lendas do futebol, são considerados subestimados, esquecidos. Só mesmo aquelas pessoas que viram esses caras jogar valorizam de uma forma especial, né, e os caras não se tornaram lendas por conta disso. Eu acho que o protagonismo também nos clubes traz essa condição de ser caras lendários. A longevidade também faz com que esses caras fiquem mais tempo marcados na história. Então acho que é uma série de critérios aí que fazem os jogadores se tornarem lendas, né? Tempo de casa, né? O que vence e como vence, e protagonismo, tá? Não só nos times, mas em grandes conquistas também. Inclusive, vários jogadores se tornaram lendas e são lembrados por exemplo, uma Copa do Mundo, né? O Paulo Rossi é uma lenda do futebol? No site da FIFA porque ele foi o cara de uma Copa do Mundo, 1982. Mário Kempis, 1978, é considerado uma lenda do futebol. Bob Charlton, 1966. Até jogadores que nem chegaram a ganhar a Copa, mas jogaram um futebol muito bonito e são lembrados por isso. Claro que esse cara também foi muito vencedor no Real Madrid, né, por clubes e tal. Ferenc Puskás, né, ele jogou uma Copa do Mundo com a Hungria em 54, que a Hungria foi o grande time da Copa. Ele não chega a vencer, mas ele era o grande craque desse time. Ele já era um grande jogador, né, isso levou pro Real Madrid. Lá ele foi muito vitorioso, ele se tornou uma lenda a ponto de se tornar nome de prêmio de gol bonito na FIFA. Então, assim, são vários fatores que fazem o cara se tornar uma lenda do futebol, beleza? Aí acho que cada um tem o seu critério. Os meus são esses que eu acabei de falar. Mais uma aqui do João. Mourinho acabou sendo subestimado por alguns trabalhos ruins nos últimos anos de carreira, assim como o Luxemburgo aqui no Brasil. Eu acho que sim, né? Faltou o timing de saber parar no auge, ou, no caso do Luxemburgo, né? O timing de saber parar no auge, ou perto dele, ou quando viu que já estava num período mais declinante na carreira, ficar um pouco mais fora disso tudo, deixar as pessoas sentirem um pouco mais de falta, porque enquanto ele estava acumulando trabalho ruim e curto, saindo, topando outro, trabalho ruim, saindo, topando outro, isso foi fazendo ele ficar mais obsoleto, tá? E o Mourinho, eu acho até que ele consegue entender que a prateleira dele é outra, ele consegue fazer bons trabalhos em clubes de prateleiras menores, de exigência menor e tal. Não considero o Mourinho subestimado, não. Tá? Mas eu acho que o Mourinho, ele soube conduzir melhor esse final de carreira. Eu acho, inclusive, que se o Ancelotti, que era o plano A, e foi o plano A da seleção, tivesse dado errado, o plano B deveria ser o Mourinho. Tá? Eu acho muito discrepante você ter como plano A o Ancelotti, plano B o Dorival, o Renato Gaúcho, ou qualquer outro técnico que não se aproxime do nível, do currículo, da carreira do Ancelotti. O Mourinho eu acho que seria esse cara. Tá? E ele tá num período de carreira em que, se a gente for olhar para o mercado de técnicos europeus, principalmente, ou dos melhores técnicos do mundo, independente de ser europeu ou não, no auge eles vão estar nos clubes de elite, nas ligas de elite. Quando esse auge passar, eles vão migrar para o mercado de seleções. E eu acho que já estava na hora do Ancelotti fazer isso e já está na hora do Mourinho fazer isso também. Tá? O Mourinho hoje está no Benfica, um grande clube do país dele, tal. Talvez o próximo passo do Mourinho seja uma seleção portuguesa, ou uma outra seleção do mundo, né, que também seja forte, competitiva. Eu vejo com boa perspectiva. Agora, se ele sai do Benfica para pegar, sei lá, outro trabalho nível Fenerbahçe, Roma, Tottenham, que for nos últimos trabalhos dele, já acho que vai ser uma má condução. Aí é melhor parar, na minha visão. Tá? É melhor parar, ficar onde ele está mesmo, ficar uns anos fora do futebol, do que para pegar um trabalho bem menor do que o treinador, do tamanho de treinador que ele tem. É melhor ele não pegar esses trabalhos. Claro, quem sou eu para fazer conta, principalmente com o dinheiro e o trabalho dos outros, mas se ele quer preservar a imagem de um técnico de elite, eu acho que o mercado de seleções seria bem mais interessante para ele do que um mercado de clubes de ligas periféricas
ou de clubes periféricos de ligas de elite, beleza? Obrigado, João, pelas suas perguntas. Topzera 1910. Minha água tá acabando, cara. Como diria André Henning, a maior sul-americana de todos os tempos. Não é uma pergunta, né? Só uma afirmação aqui. O que foi mais bizarro? Aqueles 3 gols que o Tottenham tomou ou o Valverde atacante hat-trick? Cara, eu acho que o mais improvável eram os 3 gols do Valverde, né? Porque o Tottenham tomar gol rápido, ou perder o jogo, ou tomar goleada, eu acho que já era até esperado. Tá? O momento do Tottenham é péssimo. Agora o Valverde ter marcado 3 gols, né? Sendo ele um jogador que nem é atacante e tudo mais. Tudo bem, tava jogando aberto pela direita, que é uma posição que ele já faz e tudo mais. Mas, porra, ele meter 3 gols no primeiro tempo, acho que ninguém esperava. Então, mais surpreendente pra mim foi o Valverde. E aqui mais uma do Topzera. Com sua filosofia de técnico, escolha jogadores de cada time do Brasil e monte seu time ideal. Cara, isso aqui é exercício para pensar muito, ter tempo e fazer um vídeo só disso. Aqui agora eu não vou conseguir pensar. E outra, minha filosofia de técnico. Cara, eu não tenho que ter uma filosofia de técnico. Eu não sou técnico, para começar. E segundo, eu não tenho que ter uma ideia preferida e tentar encaixar com os jogadores, ainda mais com essa sua especificidade de sugestão, né? Um jogador de cada time para poder encaixar numa ideia que eu penso como a ideal. É quase impossível fazer esse exercício. Tá? Principalmente aqui dentro da caixinha. Vou ficar te devendo essa, Topzera. Mas obrigado aí pela sua participação. Lucas Emanuel Oliveira. Cuca, Diniz, Tite estão em nível mais baixo do que a Série A pede? Depende do clube, cara. Do que a Série A pede de qual clube? Dos clubes que vão brigar pelo título? Sim, eles estão abaixo. Dos clubes que vão brigar por vaga na Libertadores? Eu acho que cabe em um ou outro, tá? Eles ainda são capazes de fazer clubes brigarem por vaga na Libertadores. Por clubes de meio de tabela ali, vão beliscar uma Sul-Americana, ou no máximo, né, brigar para não cair, mas se salvar sem susto, eu acho que eles têm esse nível também. Inclusive, cara, o Tite, eu, quando fiz o vídeo aqui projetando o Campeonato Brasileiro, disse que o Cruzeiro era o favorito. O favorito não, mas o meu chute, né, meu palpite para campeão seria o Cruzeiro, para tentar fugir um pouquinho de Flamengo e Palmeiras também, e valorizar o trabalho que o Cruzeiro fez no ano passado, e elogiar até a contratação do Tite, né, porque eu achava que o Tite ainda era um técnico de bom nível para poder, né, brigar nas cabeças do Campeonato Brasileiro. Ainda acho que ele é o melhor técnico brasileiro da atualidade, tá? Noves fora, Felipe Luiz ali, né, que estava empregado no Flamengo, que tinha o melhor elenco e tudo mais. Mas pra gente ter essa certeza agora que ele tá fora do Flamengo, ele teria que repetir algo próximo num elenco não tão qualificado. Aí a gente vai ter a real noção de quem é o Felipe Luiz como treinador. Né? O Tite, pelo que ele já fez, não pelo que ele tá fazendo agora, mas pelo que ele já fez, ele conseguiu esse espaço. Ele ainda é o dono da cadeira de melhor técnico brasileiro, tá? Mas esses 3 aqui, mano, eles são técnicos bons, que tem mercado, que tem qualidade, mas que se o seu plano for montar o melhor time do Brasil e entregar na mão de um desses 3, eu acho que eles ainda vão deixar um pouco a desejar, tá? Eu acho que vai precisar de um técnico de um nível maior, melhor. Mais uma aqui do Lucas. O problema do Flamengo nesse início de ano era somente a questão física? Eu não considero que o Flamengo tinha um super problema, não, e nem considero que se tinha, esse problema foi resolvido, tá? Eu acho que era normal a oscilação e natural que um time com a qualidade com a qual o Flamengo tinha voltasse a vencer. Tá? Ainda acho que não está na ponta dos cascos, não acho que recuperou o nível do ano passado, para a gente afirmar que o problema era só físico. Né? E acho que qualquer afirmação superestimada pro bem ou pro mal tá errada, tá? Não acho que o Flamengo tava essa merda toda que falam. Eu acho que sim, fez um início do ano decepcionante para expectativa que se tinha, mas também não acho que esse início de ano signifique que a temporada como um todo do Flamengo vai ser no nível que foi o início de ano, tá? Eu acho que é um time que vai brigar por tudo, pode ganhar tudo, pode ganhar uma coisa ou outra, ou pode não ganhar nada. Não vou me surpreender se não ganhar nada.
Vou me surpreender se ele não brigar por nada. Aí eu vou me surpreender, beleza? A terceira do Lucas, Ryan e Estevão podem ser armas importantes para o Brasil na Copa? Podem. O Estevão tá com tudo para ser titular, né? Eu acho que ele não vai ser convocado agora na segunda-feira porque tá lesionado, a não ser que o Chelsea já tenha, né, estimado em que período ele vai se recuperar, que ele vai estar apto para jogar, né, na data FIFA de março, né, na época dos amistosos contra a França e Croácia, mas é o projeto Estevão titular da seleção na Copa do Mundo. E o Ryan tem grande chance de ser oportunizado, inclusive na vaga do Estevão, se ele realmente ficar de fora dessa convocação, ou na vaga de algum outro atacante, né, de frente, porque ele também joga como centroavante. É um cara que tem essa versatilidade. Eu não tenho certeza se o Ryan vai ser convocado, nem para esses amistosos, tampouco para a Copa do Mundo. Mas acho que ele tem grandes chances. Eu levaria? Cara, me desagrada o cara nessa etapa do ciclo, né, onde ele nunca foi convocado, ele passar a fazer parte e de repente atropelar outro que estava bem, como por exemplo o Luiz Henrique, né, que sempre que jogou na seleção correspondeu, nunca fez nada para perder a vaga, e de repente ele perde a vaga para o momento do Ryan, sendo que o momento do Luiz Henrique já dura ali pelo menos 2 anos. Eu continuaria dando sequência para o Luiz Henrique e não convocaria o Ryan, a não ser que ele queira observar o Ryan agora na vaga do Estevão, caso o Estevão realmente fique de fora, beleza? Aí eu sou favorável. Para a Copa do Mundo, tendo Estevão e Luiz Henrique disponíveis, eu não chamaria o Ryan, tá? Minha opinião é essa. Vou atualizar para ver se tem mais, e se não tiver, sorte sua, Juliano. Eu lembrei das suas 3 perguntas que você mandou lá no privado. Cara, Juliano sempre manda pergunta, sempre participa, já sabe como a caixinha funciona. Mandou 3 perguntas fora da caixinha, mandou no privado. Sorte que eu olhei, cara. Se eu não tivesse olhado, eu ia perder essas 3 perguntas aí do Juliano. Vamos lá. O uruguaio Recoba era segundo atacante ou meio atacante? Meio atacante, tá? Ele era camisa 10. Ele era o meia que se aproximava ali, né, do ataque, e muitas vezes naquela época, né, onde se jogava muito no 4-2-2-2, ele jogava ali ao lado de outro meia e por trás de uma dupla de ataque, tá? A posição do Recoba era de meia. Inclusive muito bom no PlayStation 2, tá? Eu sempre contratava o Recoba quando jogava Master League. Mais uma aqui do Juliano. Dá para considerar já o Valverde primeira prateleira na história do Real Madrid? Sei que o Juliano é um grande fã do Valverde e depois dessa eliminatória fica difícil dizer que não, né? Mas, cara, o Real Madrid ele tem uma história tão rica. Depende de quantas pessoas cabem nessa primeira prateleira. Como eu sou mais restrito em relação a isso, eu vou dizer que não, tá? Vou dizer que ele está próximo das primeiras, ou está em alguma das primeiras, mas não na primeiríssima. Não é ainda um protagonista, por exemplo, de algum time do Real Madrid que ele já tenha feito parte. É um excelentíssimo coadjuvante, mas não é um protagonista. E a terceira do Juliano, o Botafogo é favorito na Sul-Americana? O Botafogo não é favorito a nada nessa temporada, né? Só dele estar na Sul-Americana, né, porque ele ter caído antes da fase de grupos da Libertadores já mostra que ele não é favorito a nada. E, cara, a gente sabe qual é a postura dos times brasileiros na Sul-Americana, né? Muitas vezes ela é vista como um estorvo na temporada, porque nenhum time gostaria de estar na Sul-Americana. Os times gostariam de estar na Libertadores. Então, a oportunidade que o Botafogo tiver, o Grêmio, o São Paulo, o Santos, o Atlético Mineiro, talvez Vasco e Bragantino um pouco menos, tá? Né? Mas de usar reserva, na Sul-Americana eles vão usar. Achar que um jogo fora de casa, né, contra um time mais fraco ali que tiver no grupo, dá pra vencer usando reserva, não tenha dúvida que eles vão botar. E nisso eles podem quebrar a cara. E aí que eu acho que o Botafogo não é favorito. Porque se fizer isso, vai tomar, vai perder, vai se livrar da Sul-Americana, vai perder a oportunidade de conquistar um título grande, importante, que paga bem, né, paga em dólar, que te dá a vaga direta na Libertadores do ano que vem, que é mais palpável ali do que uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro nem se fala. Eu acho que deveria ser tratado como prioridade do Botafogo na temporada, mas a gente sabe como a Sul-Americana é vista, né, pelos times brasileiros, e não vai me surpreender que eles caguem para a Sul-Americana como a maioria caga. Beleza? Eu acho que é aquele campeonato que os times vão empurrando com a barriga. À medida que eles vão avançando, eles vão dando um pouco mais de importância, e à medida que eles vão se dando mal naquilo que deveria ser prioridade, eles começam a ver aquilo ali como uma oportunidade de salvar a temporada. E muitas vezes não estão conseguindo salvar a temporada, né? O Atlético Mineiro não conseguiu
vencer a Sula, né, na final no ano passado. Em 24, o Cruzeiro também perdeu na final para o Racing. Em 23, se eu não me engano, foi o Fortaleza, né, que perdeu para a LDU. Em 22, o São Paulo perdeu para o Independente Del Valle, talvez. Se eu não me engano, foi. Então, os times brasileiros estão chegando na Sula também, na final, mas não estão conseguindo ganhar. Beleza? Então, quando dá aquela importância ali, é tarde demais. Já tem um time cascudo, importante, bom, nível de Libertadores, que deu a máxima importância para a competição do início até o final, e na final vai te engolir. Vai jogar melhor que você e vai conseguir te vencer. Então, é muito traiçoeira a Sul-Americana, tá? Eu vi alguém dizer, algum comentarista dizer que é uma maldição jogar a Sul-Americana, né? Os times estão condenados a jogar a Sul-Americana. Mas é muito por conta disso, né? É vista como uma consolação. Já que você não foi para Libertadores, joga a Sul-Americana. É vista dessa forma pejorativa, mas é um título importante, cara. Eu gostaria que o Botafogo desse importância para a Sul-Americana, mas é aquilo também. Se der importância para a Sula, tiver mal no Brasileiro, perder a Sula e ter que voltar para o Brasileiro, meu Deus, que não aconteça isso. Preocupado com últimas posições, né, muito longe de disputas ambiciosas ali, né, do topo da tabela, e é melhor jogar a Sula fora, né, porque o brasileiro é que vai sustentar o teu calendário para a próxima temporada, beleza? A Sul-Americana boa é sempre a próxima que você vai disputar, a atual é sempre uma pedra no sapato, beleza? Então é isso, gente. Já tinha atualizado aqui para ver se tinha mais perguntas, não tinha, então essas 3 do Juliano aí que ele fez no privado, né, foram as últimas, né, eu agradeço muito a todo mundo que mandou pergunta, agradeço muito também a quem assistiu o vídeo até aqui, sugiro a vocês, né, que querem participar, né, da caixinha do Pautas e Táticas a seguirem, né, o nosso perfil lá no Instagram, @Pautas e Táticas, ficarem atentos aos stories, deixarem até 3 perguntas, tem mais de 3, guarda a munição, porque na outra semana sempre vai ter ali mais uma caixinha para a gente poder ter essa interação por aqui, beleza? Muito obrigado a vocês que acompanharam o vídeo até aqui, continue ligado no nosso canal. E até a próxima!